Boa noite. Oi, Lara, tudo bem, minha Oi, amiga? tudo Como é que você bem? está? Graças a Deus eu tô bem. Você, como está? Tudo bem, que prazer, que alegria Ah, prazer é revê-la após meu. tantos anos e Faz, atender a esse faz. convite tão carinhoso que você me fez para Ah, que participar alegria. desse nosso bate-papo, viu? Muito obrigado pela lembrança, viu, Nossa, Lara? Lúcio, que isso, sempre lembro de você. Eu já quero falar para todo mundo, eu acho que eu já te falei várias vezes, sempre que eu te vejo eu falo, você é o principal, não é personagem, né? Mas foi o professor principal, foi aquela virada de chave na minha vida profissional mesmo, enquanto eu estava na faculdade, porque eu queria deixar o curso de direito, tá? Eu queria ir para engenharia civil, já tinha pedido pro meu pai para trocar de curso, e aí me deparei com você, me deparei com suas aulas e na verdade você não ensina ali o direito, você ensina a gente a pensar o direito. É Que diferente. legal. Então, a partir do momento que a gente aprende a pensar sobre o direito, tudo muda, tudo fica mais claro, e foi assim. Aí eu peguei todas as aulas que eu podia com você. Tudo quanto é tipo de aula. Mas foi Que muito bom. legal, que bom. Que bom poder ter Lu... contribuído aí com essa sua permanência na área Sim, como um todo, né? O direito é muito rico, é muito amplo. A advocacia é uma profissão, eu imagino a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, uma profissão difícil, mas ao mesmo tempo também muito prazerosa, muito sim, gratificante. sim. E então assim, que bom que eu coloquei um tijolinho aí nessa construção, né, E da como sua colocou? carreira, da sua Claro, formação. É sim. uma das coisas boas da docência, né, Lara? Sim, sim. Que bom que você está de volta. Né? Porque o pessoal, quem está estudando, quem está iniciando a vida no direito, e até nós mesmos que já estamos na prática, é muito bom tê-lo, é muito bom escutá-lo, é muito bom aprender com você. E assim, Lúcio, já tem algum tempo que eu tenho produzido conteúdo para conversar com outros advogados, né? Porque, para te Ah, falar a verdade, eu senti muita dificuldade no início quando eu decidi que eu teria o meu próprio negócio, o meu próprio escritório, né? E a gente fica uhum, perdido, praticamente. Assim, eu trabalhava num escritório de massa, um escritório maior, e a partir do momento que sei. eu saí dali, eu falei, não vou trabalhar para mais ninguém. Até tive a oportunidade, estive, acho que cerca de um mês em outro escritório, assim, na mesma perspectiva, e falei, não, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero para mim. E aí encontrei um colega, e aí a gente foi definindo caminhos, e hoje a gente tem o nosso próprio escritório, e de um tempo para cá, do início do ano para cá, eu tenho produzido conteúdo nas redes sociais para dar essa abertura, para falar mais com advogados, para já tem outras pessoas que produzem esse tipo de conteúdo, só que eu acho que nunca é demais. Porque é algo que Uhum, realmente a faculdade não ensina, claro, a gente entra na universidade para aprender o universal, né? Então, assim, a gente aprende a doutrina, a gente aprende o direito em si. A hora que a gente cai no mercado, meu Deus. E aí, um dos pontos mais desafiadores para mim, eu não sei como foi para você, até quero escutar um pouquinho da sua história. Um dos pontos uhum. mais desafiadores, claro, captação de clientes, porque não tem como eu me manter, né, na advocacia sem que eu tenha clientes, sem que eu tenha a oportunidade de captar clientes. E aí foi um grande desafio até que a minha chave virou, que eu tinha que me tornar visível, né? Sei. Eu tinha que me apresentar como alguém que sou resoluta. Eu sou uma pessoa resolutiva, eu resolvo problemas, eu estou à sua disposição, eu posso te ajudar. E também, né, estar disponível para os clientes que eu desejo, né? Que é o grande, Uhum. é a grande sacada. E aí, claro, eu já te escutei falando um pouco da sua trajetória na advocacia, inclusive sobre o momento que seu pai achava que você estava fazendo uma pós-graduação e você não estava. Então, assim, por isso lembrei muito de você, para a gente trocar uma ideia sobre isso, para você compartilhar conosco aí a sua trajetória e a gente conversar mesmo sobre como nós podemos nos tornar cada vez mais visíveis para o nosso potencial cliente, né? Que é o cliente que a gente Uhum. realmente deseja. Então, Lara, assim, o meu começo de carreira, ele foi um começo bastante parecido com todos aqueles que começam do zero, né? Então, Uhum, assim, às vezes, a minha trajetória profissional, ela já completa agora 21 anos. Então, ver o Lúcio Flávio com 21 anos de formado, com 21 anos de exercício da advocacia,
Às vezes as pessoas têm a tendência de achar assim, poxa, mas o cara já nasceu lá daquele jeito, né? E não é assim. Existe todo um histórico, existe todo um plantio, existe toda uma construção, né? Com Então, certeza. assim como tantos colegas, e muitos dos quais estão conosco participando aqui nessa live, Sim. deixando recados aqui muito Eu tô legais, vendo. inclusive, eu agradeço todo mundo aí pelos Doutor elogios, né? Ricardo. Muito Nossa, muita gente bacana. aqui. Muitos colegas conosco. Que Isso. alegria. E assim, a minha trajetória profissional, então, ela começou do zero mesmo. Eu não venho de família com tradição na advocacia nem no mundo jurídico. Meu pai é médico, minha mãe é psicóloga, eu fui o primeiro da minha família na área, né, da advocacia e iniciei um escritório muito humilde no setor Coimbra, aqui em Goiânia, numa casa bem velha, inclusive, que eu tive recurso assim para mal dar aquela pintura naquela casinha velha, né? E realmente fiz a trajetória de abrir uma porta, colocar o nome na porta e passar a oferecer o serviço advocatício, né? E olhando em retrospectiva, eu acho que essa sacada que você teve de como o profissional aparecer é algo muito interessante. Porque, assim, o que me ajudou muito a aparecer, Lara? Naquele tempo em que não havia Instagram, Facebook, redes sociais, etc., nem a Era bem mais internet com essa força complicado, viu? toda, né? É, O que eu me acho. fez aparecer, criar autoridade, me tornar aos poucos referência, foi justamente a universidade. Foi justamente eu ter me tornado professor. De certa forma, o meu exercício como professor foi a minha apresentação a uma quantidade maior de pessoas, né? E essa quantidade maior de pessoas foram os alunos que foram se tornando advogados, que passaram a me indicar, que passaram a indicar para os pais, para os tios, para os amigos, né? Então, assim, essa foi talvez o grande diferencial de eu sair de um início de carreira bastante obscuro e conseguir ter um crescimento, né? Coisa que hoje é mais fácil de ser obtido por intermédio dessas ferramentas que nós temos, como essa que nós estamos Isso, com utilizando certeza. aqui. Então, na minha época, não se cogitava, Lara, por exemplo, por mais brilhante que fosse o advogado em início de carreira, de publicar artigos que poderiam ser lidos e acessados pelo mundo inteiro. Isso não existia. Na minha época, a publicação de artigos era em revistas físicas. Você escrevia o artigo, demorava às vezes 1 ano, 2 anos para ele ser lido, aprovado, Nossa, eventualmente publicado, coisa que hoje você faz assim, ó, no estalar de dedos, sim. né? Uma palestra, uma live como essa aqui, divulgando conhecimento, escutando as pessoas, trocando ideias. Então, assim, o mundo de hoje, encerrando essa minha resposta, ele é Sim. talvez mais competitivo e mais disputado, mas ao mesmo tempo ele tem mais ferramental para permitir que as pessoas se insiram no mercado. Sim, bem isso, Lúcio. Eu vejo a advocacia, até me perguntam se hoje não é mais difícil advogar do que antigamente. Eu vejo desafios completamente diferentes, né? Naquela Verdade. época, o desafio era você se tornar visível, que é até o que a gente está falando aqui hoje. Era bem mais complicado, era bem mais difícil você, muitas das vezes, buscar ferramentas para ir se tornando uma autoridade em determinado assunto, o que hoje a gente pode, o mundo digital nos aproxima muito nesse sentido, né? Nos dá a Exatamente. oportunidade de usar plataformas aí que divulgam realmente nossos artigos, que colocam o nosso nome aí quando a pessoa joga o nome da gente ou busca por algum conteúdo no Google, pode aparecer para ela o nosso artigo. Estar na Exato. internet, se posicionar na internet como alguém, né, que está trabalhando, que está construindo seu caminho, alguém que está estudando, né, continua estudando, e o que eu sempre falo, mostre-se como alguém que consegue, que pode resolver problemas. É isso que a gente Me faz, não permita, tem Lara, como, que eu acho que né? você tocou num ponto super importante e eu não posso deixar passar
batido a oportunidade de dizer que, assim, toda exposição, toda inserção, ela não vai gerar frutos se aquilo que for exposto não for verdadeiro, não for Com real, certeza. né? Então nós não podemos ser uma persona, uma máscara nas redes sociais. É preciso que junto com essa exposição benéfica e positiva, exista uma construção interna intelectual de melhoria, de aprofundamento, de especialidade, né? Então, assim, eu acho que você Isso. colocou muito bem. Aparentar ser competente, mas ser competente na vida Justo. real. E isso só acontece sentando a bunda na cadeira e Isso. estudando, se aprofundando, se especializando. Então, acho que esse é um ponto muito importante. Ninguém pode ser, no mundo digital, uma persona que não corresponde àquilo que seja na prática. Excelente. Até porque a gente vê na rede social muito assim, tudo num clique, né? Tudo num clique acontece. Então, assim, a gente vê antes e depois, coisas assim muito rápidas. E não é assim na vida real. É uma construção. Então, o que eu acho interessante é a publicação, muitas vezes, dessa construção. Você se mostrar, né, estar em construção, estar em contínuo aprendizado, você se esforçar e muitas vezes mostrar que você está fazendo isso, porque você efetivamente está fazendo, é o que vai tornando e o que vai dando forças aí para o profissional, muitas vezes até o jovem advogado, ir aparecendo, ir se comunicando mais com o seu potencial cliente e tudo mais. E aí, Lúcio, eu sei que a gente Aham. está falando de momentos diferentes aí na advocacia, temporal mesmo, né? Tem gente aqui falando que você é muito bom porque ser corintiano te auxiliou muito, viu? Que coisa Você é boa, porque essa corintiano, é uma das então, né? qualidades boas que eu tenho, viu? É o meu corintianismo. Doutor Yuri Valente Abraço falou para o isso. Yuri, grande amigo, ex-aluno, um dos que seguiu aí os passos da docência e hoje aí tá distribuindo conhecimento aí para Que as novas alegria! gerações. Um abraço para o Yuri, viu? Nossa, que bom, Yuri, ter você aqui. Muito bom ter docentes aqui com a gente. Então, assim, Lúcio, para a gente o que você poderia falar, digamos assim, ou o que a gente pode trocar juntos aqui, falando nesse novo tempo, né? Em que a gente tem aí já uma inserção digital muito forte, principalmente depois da pandemia, tudo mudou, até o jeito de advogar mudou. Não existe essa da Sim. gente ir para o fórum, muitas das vezes nem fazer uma audiência, né? A gente já faz tudo Uhum. por via online. Então, assim, o que poderia, né, nos tornar cada vez mais visíveis para o nosso potencial cliente e interessante até, se você puder nos ajudar, a definição desse potencial cliente, né? O que não foi fácil para mim, particularmente falando, chegar nesse potencial cliente, foi com a Uhum. construção do meu dia a dia mesmo. Primeiro, claro, surgiram para mim demandas mais de cunho de juizado especial, só que a partir daí, a partir do momento que eu fui pegando outras demandas, que eu fui crescendo, clientes foram aparecendo, mesmo que de juizado especial, o Aham. nome da gente vai passando, né? As pessoas vão comunicando, e eu acho que é a melhor ferramenta que a gente usa até hoje, desde que você começou e de antes até hoje, a melhor publicidade aí para o nosso trabalho é o boca a boca mesmo. Então, assim, o nome foi passando e a partir do momento em que várias outras pessoas foram me procurando, eu fui definindo o meu caminho, fui definindo o meu potencial cliente. Hoje eu já estou bem mais no ramo do direito médico e atendendo médicos, não os pacientes dos médicos. Então, assim, aí a gente vai começando a construir o nosso caminho. E aí eu queria, né, que você partilhasse, que você também trouxesse essa abordagem de como efetivamente a gente pode hoje, primeiro, buscar definir o nosso cliente e, num segundo momento, como nos comunicar, claro, respeitando também, né, o nosso código de ética, que a gente tem um código de ética a ser respeitado nisso tudo, mas como a gente pode se comunicar com esse potencial cliente, com essa persona aí que a gente define como alguém que a gente deseja ter como cliente.
Então, Lara, são muitas perguntas, vou ver se eu consigo responder de uma maneira que concatene todos esses aspectos que você colocou. E você iniciou me perguntando assim, o que eu acho que pode ser feito para o advogado aparecer, estar em maior exposição, atingir o seu cliente. Bom, eu não tenho uma fórmula definida para isso, até porque essa é uma pergunta que eu também me faço. Com 21 anos de advocacia, essa também é uma pergunta que eu me faço, por uma razão. Por mais que nós estejamos em momentos distintos da carreira, a advocacia, eu costumo brincar, ela é uma bicicleta. Você tem que estar pedalando todos os dias. Você tem que fazer o giro do seu escritório acontecer todos os dias. Então, assim, se eu, porque tenho 20 anos de profissão, achar que está tudo pronto e deitar em berço esplêndido, eu vou parar de pedalar minha bicicleta e vou cair. E vou ser ultrapassado por outros que estão vindo. Então, assim, eu tenho muito claro que eu preciso de me fazer essa pergunta diariamente e preciso de entregar essa resposta para a minha atividade profissional. E eu acho que essa resposta, ela passa por uma série de caminhos que levam todos a esse destino, que é o que nós queremos, que é ter o cliente, receber honorários, viver dignamente, prestar um bom serviço. Acho que esse é o goal, né? Ter sucesso Sim. num sentido amplo e não só financeiro da expressão, conquanto a parte financeira seja muito importante. Então, assim, uma parte nós já falamos. Eu acho que é o caminho do estudo, das publicações nas redes sociais, das publicações nessas revistas eletrônicas de direito, entende? Sim, tem várias aí, Conjur, Migalhas, Jota... Jus Brasil. Jus Brasil. Então, isso gera um conteúdo para quem amanhã pesquisar sobre um tema ou sobre você, sobre o seu nome, né? Então, temas que são de interesse do momento são temas que permitem ao advogado se colocar em evidência. Então, acho que esse é um primeiro caminho, né? Segundo caminho, que não pode ser esquecido, viu, Lara? Nós queremos atingir o cliente para prestar um serviço para ele. E o serviço bem prestado para o cliente, para o nosso constituinte, é a nossa melhor propaganda. Porque aquele cliente bem atendido, satisfeito, e olha, não é necessariamente ganhar a causa dele. É fazer de tudo e do melhor para resolver o problema dele. Aliás, a gente tem esse jeito, né? Olhar para os clientes como se os clientes tivessem causas. E não é bem isso. O que o cliente tem é um problema. Ou vários problemas. E você precisa estar disposto a resolver ou trabalhar para resolver aquele problema. Mesmo que você não consiga. Por quê? Porque é um terceiro que vai decidir, não é você. É o judiciário, é a arbitragem, não é isso? Sim. Mas assim, prestar um bom serviço, prestar um serviço de qualidade para o seu cliente é outro caminho para chegar lá no sucesso profissional. Porque ele te indica para 1, para 2, para 5. E são essas pessoas que vão te procurar. Ó, vim aqui no senhor ou na senhora, porque o fulano de tal foi seu cliente ou é seu cliente, me indicou, diz que você é uma pessoa proativa, muito atenciosa, tem disponibilidade para esclarecer dúvidas, etc, etc, etc. Então, eu acho que esse é um outro ponto muito importante. E eu visualizaria mais um caminho que às vezes as pessoas se esquecem. Essa semana, eu aqui nas redes sociais, eu tenho procurado, você tem acompanhado, procurado compartilhar experiências do dia a dia da advocacia, né? Sim, E assim, muito bom, eu disse que uma boa peça processual, ela começa pelo adequado controle e planejamento dos prazos. Eu gravei um vídeo sobre isso essa semana. E assim, nós não podemos esquecer que aquela peça que nós estamos fazendo, ela precisa ter o maior esmero possível, porque ela será lida por assistentes, por juízes, por desembargadores, por advogados ex-adversos,
pelo nosso cliente, pelo cliente do advogado ex-adverso, todas as pessoas que podem ou admirar ou criticar o nosso trabalho. Mas caso admirem, nós vamos nos tornar também, nesse ponto, referência. Às vezes, é o colega que está do outro lado que numa futura causa que às vezes ele não tem a condição de assumir por um conflito de interesse ou por não ser a área dele, ele vai falar assim, caramba, sobre isso, eu li uma peça da Lara num processo que a gente foi adversário, pô, a Lara é boa nisso, eu vou indicar esse cliente para ela, sabe? Sim. Então, assim, hoje eu recebo e também indico colegas que foram ex-adversos e que eu admirei o trabalho. Portanto, a nossa atividade fim, que é a petição, que é o recurso, que é a sustentação oral, que é a presença física ou virtual na audiência, com qualidade, com competência, não pode nunca ser negligenciada, porque isso está sendo analisado pelo mundo. Hoje o processo não é digital. Quem pode ler a nossa petição, que eu acabei de protocolar agora? Qualquer pessoa. O mundo. E isso vale para o bem e vale para o mal. E para que valha para o bem, a gente tem que se esmerar muito nessa qualidade para ser referência. Percebe? Eu não sei se eu consegui, então, juntar os caminhos, mas são vários os caminhos, não é um único, não. É todo o aparato de atividades profissionais que a gente exerce. Sim, perfeito. Acho que foi até além do que eu imaginei. Porque, assim, além essa nova perspectiva que você colocou, que é a parceria, né? Querendo ou não, no caminho da vida, a gente não se apresenta somente para o nosso potencial cliente, mas os colegas de trabalho se tornam nossos parceiros e a gente pode crescer junto, o que é o que você acabou de falar. Então, eu já vivi o seguinte, Lúcio, eu tenho estudado e estudei bastante a Lei Geral de Proteção de Dados. E me dediquei, fiz cursos, fui atrás de doutrinas novas, tudo muito novo, muito recente, sem se saber como seria aplicada a legislação na prática. Até hoje ainda não sabemos bem como isso irá acontecer. Porém, eu comecei a falar sobre isso. Eu utilizei, como foi época de pandemia, utilizei muito a rede social para falar sobre isso. E eu já consegui fazer duas ou três parcerias, se eu não me engano, dá para a gente implementar a LGPD com outros colegas advogados. Então, tanto colegas advogados quanto colegas da área de TI, né, de tecnologia da informação, de segurança da informação. Então, ou seja, usufruir desses meios também, além da qualidade, a qualidade do serviço é primordial, porque nós vamos nos conectar com o nosso cliente e a gente também vai se conectar e abrir oportunidades com outros colegas. E também se apresentar dessa forma, eu sempre falo, se torna visível, use todos os caminhos possíveis, né, para isso. Então, desde artigos a falar numa conversa com um tio, com a tia, com um amigo, que muitas das vezes ele vai lembrar de alguém que possa ter o problema que a gente sabe resolver. E isso tudo vai abrindo caminhos, vai abrindo oportunidades e não tem como a gente falar dessas oportunidades, desses caminhos que vão se abrindo, sem a gente falar de como aproveitar, que foi o que você pontuou. Um serviço bem prestado. E o que eu mais ouço de reclamação de clientes é o seguinte, muitas vezes até eles vêm de outros advogados, pedem, né, para a gente dar uma analisada na situação deles, é a demora ou o descaso do advogado em respondê-lo, em retornar uma ligação, em muitas vezes a dificuldade que o próprio advogado coloca para uma reunião, para uma conversa, depois de fechado o contrato, sabe, Lúcio? Então, assim, esse dia a dia, esse trato diário, essa conexão com o cliente, esse repasse, a maioria das vezes, infelizmente, a gente realmente não tem novidade para passar para o cliente. Infelizmente. O cliente vem perguntar, olha, infelizmente seu processo está do mesmo jeito, mas responda com qualidade, responda com atenção, escute o cliente quer encontrar você, encontre o cliente, né? Porque dessa forma, nessa conexão essa conexão boa que você gera, principalmente de confiança com o seu cliente, é que vai fazer muitas das vezes também que ele fale o seu nome, esse advogado, o Lúcio, ele presta atenção em você, ele vai responder você, ele vai te dar um feedback, ele vai
realmente pontuar aí como que tá a situação do seu processo, enfim. Então, eu vejo que hoje, se a gente pudesse, agora, desculpa, se a gente for resumir o que a gente já falou, para se tornar visível, para você se comunicar com esse cliente, além de usar de todos os meios digitais que a gente pode, né, que a gente tem à nossa disposição, que já é bem melhor do que o que você enfrentou, os seus desafios iniciais. Então, coloque-se no digital, escreva artigo, muito importante o que você pontuou, veja o que está acontecendo no dia a dia, veja o que está na mídia, fale sobre isso, né? Então, se a gente teve um julgamento do STJ sobre o rol da ANS, vamos falar sobre isso, por que não? É notícia, está todo mundo comentando. Então, Sim, coloque nas sim. redes sociais, escreva um artigo, fale sobre, né? Pode daí surgir até convites para que você dê uma entrevista numa rádio, enfim. Aí as coisas vão acontecendo, né, Lúcio? Não podemos, como você falou, parar de pedalar a bicicleta. Senão a E gente uma cai. parte importante disso aí, Lara, é o seguinte: a partir do momento que a pessoa estiver disposta a fazer o estudo necessário, porque sem o aprofundamento no estudo, o caminho não é exitoso, mas a partir do momento que esteja disposto a fazer esse estudo sério, aprofundado, ter coragem de se expor também. Escrever, acreditar em si, acreditar que pode ser que o que você escreva não seja o assunto mais original do mundo, mas às vezes a forma acessível como você coloca aquele assunto vai encantar alguém, vai ajudar alguém a formar uma convicção sobre aquela questão, vai fazer com que alguém passe a te admirar por aquele motivo, percebe? Sim, Lógico, de novo, precisa estudar, precisa se preparar, né? sim. Nós não podemos achar que podemos sair por aí como franco-atiradores, comentando do direito do balé ao direito astronáutico, entendeu? Você Com precisa ter um certeza. foco de estudo, você precisa ter uma Sim. profundidade na exposição do seu pensamento. Mas se você tá semeando, se você está fazendo a sua parte, acredite em você, coloque-se, né, nessa Sim, grande praça pública que são as redes sociais e a internet, e exponha o seu pensamento, que eu acho que o retorno vai ser um retorno muito positivo, inclusive de autoestima. Fala assim, poxa, eu posso, eu consigo, olha que legal esse trabalho que eu fiz. E se o primeiro artigo não saiu 1000%, o segundo já vai ser melhor e o terceiro já vai ser sim, melhor. Uma live que você começa, às vezes a primeira não é tão legal, mas depois sim, da quinta você já dominou aquilo e já tem com muito mais certeza. gente participando, conversando. Então, assim, é isso, é se propor também a esse diálogo nessa praça pública mundial, nessa nova ágora que é a internet, né? Isso mesmo. E falou tudo. Tudo parte do estudo. Parte do estudo é para você ir definindo o seu caminho, para você ir definindo o foco. Você vai começar, né? A partir do momento que você começa a pedalar a bicicleta, você já vai entendendo qual será o seu foco, o que você deseja, né? Se especificar. Então, estude. Então, primeira coisa, estude. Não tem como mesmo. E assim, se você tiver a oportunidade, se as pessoas que estão aqui tiverem a oportunidade também, né, Lúcio, de estudar com você, não perca essa oportunidade. Valeu, Vá obrigado, onde o Lara. Lúcio estiver, E estude. olha que coisa bacana, hoje em dia também, o acesso a conteúdos é um acesso muito mais fácil, né, Lara? Sim, Hoje em dia você tem acesso a aulas, a bem. cursos online, né, que são E de assim qualidade. acessíveis, de qualidade, para você pagar Sim, um valor muito acessível e assistir da sua casa, sim, né? Assistir sim, num momento de, às vezes, até descanso de um trabalho no próprio escritório, entre uma petição e outra, né? Então, assim, se propor a se melhorar, a se iluminar intelectualmente, hoje é muito mais fácil do que há 20 anos, né? sim, Então, isso é verdade. essa aproveitar o momento e esse grande, digamos assim, grande mar de informações que nós temos aí é fenomenal. E eu vi uma, uma pergunta aqui Ah, do Floresval, que é um sim, amigo e um sim, advogado trabalhei já com também ele. de sucesso aí, Muito bom. que tá na lida, né?
e perguntando Tá. sobre como dar feedback. Hoje em dia, eu acho que um e-mail, uma mensagem de WhatsApp, sabe? Fulano, processo andou, a audiência de instrução e julgamento foi marcada. Vamos conversar Isso. sobre as testemunhas? Nossa, o teu cliente, ele vai falar assim, pô, aquele cara está preocupado com o meu processo. A gente não usou essa palavra ainda, mas eu acho que ela é uma palavra boa para a gente fixar aqui, Lara. Compromisso. Bom, boa, muito boa, O isso mesmo. cliente tem que sentir que você tem compromisso com ele, com a causa Isso. dele, com o problema dele, né? Sim, Então o que juiz você se proferiu, interessa, né, por se ele. interessa e prossegue interessado. Porque Isso. a advocacia é um arco, ela não se esgota na contratação. Ela tem o Isso. pré, o durante, o pós-contratação. Então, assim, uma Isso. mensagem de WhatsApp. Ó, o juiz proferiu um despacho aqui, saneando o seu processo, fixou as provas. Ó, agora vai. Agora Isso. desenrola. Ou, deferiu a liminar, eu vou recorrer. Nós temos aqui esse... Sabe como é que é? Tem oportunidade para você prestar esses feedbacks aí que o Floresval pergunta. E eu acho que a gente não pode deixar essa oportunidade passar para ter o contato com o nosso cliente e mostrar o nosso compromisso. Isso é essencial. Essencial, falou tudo. Lúcio, assim, como eu havia dito, é esse trato com o cliente também, que é muito importante. Então, se mostre compromissado com ele desde a primeira reunião, desde o primeiro contato, até o final, né, da prestação de serviço para qual você foi contratado. Então, assim, esteja sempre junto com esse cliente, se mostre parceiro dele, mostre que você também se interessa pelo que ele apresentou para você, que você se interessa na resolução, e Isso. mesmo que não dê certo, como você pontuou anteriormente, mesmo que muitas vezes não dê certo, a demanda, claro, ela é julgada por terceiros, então a gente não pode nunca garantir um 100%. Então, mesmo que você não tenha algo, não tenha tido êxito nessa demanda, vai ficar marcado. A sua prestação de serviço dessa forma, a sua atenção, colocar o seu cliente a par do que efetivamente está acontecendo, do Isso. caminho. Eu gosto muito de explicar sobre caminho, sobre o caminho que a gente vai percorrer, que é bem o processo civil mesmo. Olha, vai acontecer assim, nós vamos ser chamados para uma audiência assim. Então, antes de começar, eu já explico o procedimento para o cliente, e aí quando vai acontecendo, lembra que eu te falei que a gente seria chamado para uma audiência? Então, chegou o momento, vai ser no dia tal. E aí, depois da audiência, o juiz abriu prazo para uma defesa, o juiz abriu prazo para uma impugnação, e aí vai colocando o seu cliente a par. A gente tem no escritório também algo bem interessante, Lúcio, não sei se vocês utilizam. A gente tem um sistema que a gente alimenta esse sistema, a gente vai pontuando ali os passos do que vai acontecendo no processo, porque na correria acontece de muitas vezes a gente não conseguir lembrar, muitas das vezes, Claro, e pontuar claro. algo para o cliente, porque, vamos supor, em um mês não aconteceu nada, então, né, nada relevante, a gente não pontua ali para o cliente. Porém, a gente tem um sistema super, super legal que a gente vai alimentando ele, e todo mês ele dispara automaticamente os e-mail para o cliente falando Uhum. das novidades, ou se não tiver novidade, ele manda o mesmo e-mail do mês anterior. Mas todo Mas é um mês feedback que o é um cliente recebe. feedback. Isso é Que muito o... importante. Fala assim, Isso, poxa, eu estou sendo lembrado, né? Eu faço sim, parte das preocupações daquele escritório, daquele profissional. Isso é muito legal. É uma sim, ferramenta importante que existe. E me ocorreu, enquanto você falava, de ressaltar outra coisa, Lara. sim, Uma coisa por que favor. eu acho que ajuda muito, sabe? Que cria proximidade. Você construir junto com o seu cliente, não todas as peças, mas algumas, sabe? Chamá-lo a participar. Fulano, Sim, você conhece esses fatos aqui melhor do que ninguém. Olha o que a parte contrária disse. O que você fala sobre isso? Como é que a gente pode esclarecer isso aqui para o juiz da melhor forma? Sabe? sim, Ou então, foi marcada a audiência de instrução e julgamento.
fulano, vem cá, vamos sentar aqui e pensar em bons nomes de testemunhas para trazer para o processo a verdade, conforme as coisas realmente aconteceram, né? Assim, dar a oportunidade para o seu cliente construir junto com você soluções em momentos específicos do processo também aproxima, o torna partícipe, corresponsável por aquilo que está acontecendo na causa dele. E a causa, às vezes, é assim, algo que ele dorme e acorda pelo nisso. Então, essa construção, essa coparticipação é muito bacana também. Então, eu deixo essa sugestão para que a gente possa utilizar isso como uma forma do cliente se sentir copartícipe do seu próprio processo. Isso é tão bom que gera o sentimento dele de que ele é importante também nessa solução, né? Isso. Ele nos contratou, nós, e ele é. Não é isso, só a impressão, de fato é, né? De fato isso. E dá oportunidade, porque eu não sei, a gente lida muito com emoção, né, Lúcio? Então, quando a gente recebe um cliente, o problema dele gera uma emoção gigante nele e ele vem pontuar aquilo. Muitas das vezes ele quer também uma oportunidade de falar sobre isso, de colocar para fora. Então, a partir do momento que você vai chamando ele para ele participar dos atos dos processos, mesmo que seja na construção de uma defesa, na organização de uma audiência de instrução e julgamento, selecionando pessoas, isso faz com que também ele vá aliviando ali um pouco das emoções dele também nessa solução. Porque a gente lida com angústias, né? Maioria das vezes. Muitas, assim. Então, muitas. Então, isso eu vejo, já tive um caso de uma execução em que o cliente fez questão de participar de todo o procedimento ali. Então, eu sentia que a cada vez que ele vinha para o escritório participar conosco, dando sugestão, apresentando novos documentos, ele se sentia aliviado, ele saía do escritório um pouco mais aliviado do que ele tinha chegado. E isso é importante, isso gera confiança, isso gera o compromisso, que é o que você falou, né? O cliente sente que você tem compromisso com ele, com o que ele está te apresentando, gera esse laço, assim, super importante, né? Então, hoje está sendo excelente porque a gente está indo desde como se tornar visível para o nosso potencial cliente até o momento, até o pós-contratação, né? Porque até não entendi, Tati Frota falou que a gente Tatiana leva Frota, segurança. que é uma colega nossa, viu? Tatiana... Ela colocou Tatiana Frota é amiga minha, nossa colega, deixar um abraço para ela também. Tem um futuro brilhante aí no mundo jurídico, onde ela quiser atuar. Que prazer te ter aqui. E ela colocou uma palavra muito boa, isso gera segurança. Justo. Né? E o cliente está sempre naquele momento ali de incertitude, de insegurança, né? E de fato essa presença, essa construção conjunta acarreta essa segurança e demonstra esse compromisso. É muito bacana, muito bom, muito bom. Isso. Tem muito aluno seu aqui, viu, Lúcio, que compartilham da minha opinião sobre você como professor. Meu admirável professor e presidente, Lana Cast. A Lana. A Lana é nossa conselheira, foi nossa conselheira lá na UAB, na gestão passada, uma querida amiga, excelente advogada de direito de família. Lana, um beijo, obrigado aí pelo elogio, Lana, pela presença. Eu acho que fica mais na conta da amizade do que qualquer outra coisa, mas tudo bem, a gente aceita. Acho que não, hein, Lúcio? É como você se apresenta também, é isso. Uma amiga também foi sua aluna, amiga minha, Morgana, falando aqui sobre a palavra compromisso. Muito bom. Legal, um abraço para Morgana também. Palavra forte e importante. Demais, dando uma olhada. Tem muito colega aqui, muito colega que dividiu turma comigo, turma sua, a gente estudou juntos, sempre aprendendo com o nosso mestre. Aí, um dos maiores advogados eleitoralistas do país, está participando da nossa live. Doutor Vandir Alam. Um grande abraço ao Vandir aí também. Um abraço, doutor Vandir. Muito bom.
Bom, Lúcio, eu imagino que, assim, particularmente te dando um feedback sobre hoje, foi bem além do que eu cresci com você hoje, né? Foi além do que eu já pensei, assim, de como lidar com o cliente. Por exemplo, eu não havia pensado sobre a possibilidade de fazer uma parceria quando eu faço uma boa peça, fazer uma parceria com outro advogado, e Uhum. isso realmente acontece. Então, assim, obrigada pelo seu, pela disponibilidade, tá? Eu quero deixar claro aqui, galera, que o Lúcio foi o primeiro a me responder. Lúcio, você pode estar comigo numa live? Sim, posso, claro. Então, assim, obrigada por sua abertura. Eu vejo que em você tem o desejo de falar, de ensinar, de compartilhar conhecimentos, de aprender, enfim. Então, assim, obrigada por isso. Obrigada por essa oportunidade mesmo. Sou sua fã mesmo, Lúcio. Não tem para que eu não ficar falando sobre, não falar sobre. Admiro a sua entrega, a sua dedicação à docência. E não só a docência, eu aprendia com você muito todos os livros que você pontuava que você estava lendo. Então, Justiça, o que é fazer a coisa certa, dentre vários Uhum. outros que você levava para a sala de aula. Na verdade, muitas das vezes ali comentando, você falava, eu tô lendo o livro tal, eu anotava, fiz Ah, que questão de legal. ler e cresci muito, né, com isso também, com os seus livros. Eu acho que vale a pena também você trazer. Eu acho que você já está falando, tá? Esse dia você falou sobre Entre Juízes. Você está trazendo livros, não tá? Tô, há No mais ou menos Instagram? assim, uma vez por semana, eu tenho tentado, Lara, fazer assim, a indicação. Hora de um livro jurídico, de qualidade, que eu acho que vai contribuir para a formação técnica, né, dos Certo. colegas. E também eu tenho trazido livros de cultura geral, de formação geral, né, que também contribuirão para o profissional enquanto pessoa, na sua melhoria interna, na criação daquilo que eu chamo de bagagem. Nós, Sim, advogados, precisamos criar bagagem intelectual para argumentar bem, para pensar com clareza, para escrever adequadamente, né? Então, eu sim. tenho procurado compartilhar isso, sim, nas minhas redes sociais. E olha, nada a agradecer. Para mim foi um grande prazer, Lara. Fiquei muito feliz de vê-la. Você foi uma excelente aluna, dedicada, É, de ótimas notas, né? Fez vários sim. processos civis comigo, né? E eu me lembro do seu Sim, compromisso, e eu me lembro do seu compromisso com a formação acadêmica, sim. e isso revela o profissional que você poderia se tornar. E agora, tendo a Ai, que oportunidade bom. de trocar essa ideia com você, por isso eu fiz questão de atender no primeiro momento. Eu acho que você é mais do que nunca merecedora de toda a atenção, toda a deferência e mais do que isso, da minha torcida para que você siga esse caminho bacana, do bem, de satisfação pessoal, de ajudar as pessoas e se ajudar também, e que tenha um futuro magnífico pela frente. E vamos estar juntos, viu? De mãos dadas, aonde for, Vamos. para fazer coisa boa, conte comigo. Ah, que coisa boa, Lúcio. Gente, eu nem vou dormir, né, direito essa noite, depois de escutar tudo isso do Lúcio. Vou ficar, meu Deus! Então, assim, eu realmente gostava. Eu entrava, quando eu ia para sua aula, meu cérebro, ele ficava assim, em looping, assim, dando vários insights. Então, eu não perdi a sua aula por nada, de forma alguma. E eu cresci e cresço muito com você. Obrigada, obrigada mais uma vez, obrigada por todas as palavras e por ter compartilhado com a gente esse assunto, né? Você é referência na advocacia goiana, por tudo que já construiu, por sua presença na presidência da OAB, por ser também um atuante, assim, até hoje, né? Hoje é conselheiro federal da OAB, por estar à frente. Então, você, como referência, vir aqui falar conosco sobre se tornar visível, como se comunicar com seu cliente, isso é fenomenal. Olha aqui o tanto de pessoas que a gente tem que gostariam de escutar esse assunto com você. Então, assim, eu espero em breve ter novas oportunidades para a gente trocar ideia, para a gente crescer juntos.
eu conto com você na minha caminhada, viu, Lúcio? Continuo Claro. contando. Então, assim, se eu tiver uma dúvida, ó, Lúcio, me ajuda, porque eu sei que eu posso contar com você. E muito obrigada mais uma vez. Só vou reforçar aqui com todo mundo que na próxima quarta-feira, adivinha quem estará aqui comigo, Lúcio? Ana Paula Félix também, né? Uma amiga sua, querida, uma amiga minha da faculdade, assim, foi minha professora. Ela me deu uma oportunidade de estágio. À época que ela me deu a Que oportunidade de estágio, eu legal. tinha em mente a magistratura. Então, eu fiquei com ela há pouco tempo e falei, ô, Ana, eu vou estudar, né, para concurso. E só que aí, logo em seguida, eu me apaixonei pela dinâmica da advocacia, para te falar a verdade, né? É um dia, você acorda de manhã achando que vai ter um dia de uma forma, você termina o dia, olha para trás e fala, meu Deus, foi completamente diferente do que eu havia pensado, né? Surgem muitas demandas, esse dinamismo me encanta. E aí, Sim. aí ela vai trocar ideia comigo na quarta-feira sobre como a gente efetivamente, né, receber o cliente, fechar contrato com esse cliente, porque ninguém mais calorosa e acolhedora que a Ana Paula Félix, né? Ainda mais ela que Olha, lida ainda mais com emoções, né? um Ela super lida com nome, direito de viu, família. Lara? Um super nome. Isso, Além de estará aqui. toda a especialidade, profundidade acadêmica e experiência advocatícia que a pessoa humana da maior qualidade, uma pessoa espetacular. Então, te parabenizo por recebê-la. Isso. E é sempre assim, os vinhos, quando você serve um vinho no jantar, você começa do pior para o melhor. Então você vai ter um upgrade entre a Ah, minha falha e a da Ana Paula, igual a gente tem que fazer com os vinhos de um jantar, viu? E não eu é vou isso que a passar aqui Bíblia para fala, hein? A conversar Bíblia com fala que os vocês. vinhos melhores vêm. E depois eu ainda recebo o Leonardo Honorato, hein? Meu sócio, Sim, seu sócio. A gente participa junto na Paróquia São José, e aí trocando ideia, falei, Léo, vamos comigo. E ele vai estar aqui comigo também na sexta-feira. Então, assim, Lúcio, show. nós abrimos com chave de ouro a Semana da Jornada do Cliente, porque é muito importante a gente saber lidar com o cliente, quantos insights e quantas ideias a gente teve aqui, troca. Muito obrigada por essa riqueza. Boa noite para você, boa noite a todos que acompanharam aqui conosco. Obrigada pelo carinho, pelas mensagens, muita gente querida, muita gente conhecida. Obrigada por estarem aqui. Ó, Miriam, Dr. Lúcio Flávio, sou sua fã. Muito bom. Dando Gente, ó, só muito para a gente fechar. obrigado a Obrigada, todos. Fiquem com Lúcio. Deus. Excelente semana de trabalho. Que Deus Isso. abençoe Amém. as atitudes, atividades e expectativas de todos nós, tá bom? Um Amém. Que abraço. assim seja. Boa semana, Lúcio. Boa semana, Tchau. pessoal. E boa semana da jornada do cliente para nós. Até mais, Lúcio. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Valeu.